Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma vez estarmos reunidos para estudar a sua palavra, meu Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, discernimento da sua palavra, da sua vontade. Que o Senhor venha nos capacitar. Que o Senhor, Pai, venha nos ungir, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha nos encher com Teu Espírito Santo verdadeiramente, meu Pai. Que o Senhor nos capacite, Deus, que a gente possa crescer espiritualmente, meu Pai, amadurecer, Senhor, na nossa fé. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor repreenda todo o mal. Tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção, Deus, tudo que vem para nos distrair, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Deus, e que a gente possa aprender a sua palavra, Deus, e colocar em prática, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é Uma Lição de Humildade. Nós vamos fazer a leitura que está em João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois nu, mas todo está limpo. Ora, vocês estáis limpos, mas não todos. Então, essa passagem aqui, Jesus realiza ali essa ação de lavar os pés dos discípulos, que ficou conhecido como o ritual, a cerimônia do lava-pés, né? E essa ação de Jesus lavar os pés dos seus discípulos é uma ação que demonstra humildade e não fraqueza. Naquela época, né, como as pessoas elas caminhavam, não tinha estrada asfaltada, né, toda a estrada era de terra, e elas caminhavam para todos os lugares que elas iam, porque não tinha carro. Quando alguém tinha, né, um transporte, era um animal, alguma coisa assim, uma carroça, mas a maior parte do tempo eles estavam caminhando com os pés ali em contato com a terra, né, por mais que tivesse um sapato, às vezes não cobria todo o pé, então eles ficavam realmente com os pés sujos de terra. E quando eles chegavam assim em uma casa, em uma residência, para algum jantar, almoço, foram convidados para alguma cerimônia, alguma coisa, normalmente, né, tinha um servo, alguém que lavava os pés dos convidados. Então, esse era um trabalho que era feito por servos, por pessoas que estavam ali para servir. E aí, quando Jesus se dispõe a fazer isso pelos seus discípulos, e Jesus não era o servo deles, era o Senhor, né? Ele era o mestre, os discípulos seguiam, aprendiam com Jesus, né, os seus ensinamentos e tudo. Então, para os discípulos, aquilo ali era uma coisa inusitada, né, que eles não queriam aceitar, como a gente vê o exemplo de Pedro. Mas Jesus fala da importância desse ato que ele estava realizando. E aqui, se a gente for estudar mesmo a fundo, tem muitos ensinamentos. E uma coisa importante é a gente observar que os discípulos, eles sabiam, né, que Jesus
era o Filho de Deus, que tinha essa promessa de um Redentor, de um Salvador, e eles ainda eram um pouco confusos com relação a isso. Eles achavam que o Messias, que o Salvador, viria como um rei mesmo, literalmente, aqui no mundo, para tomar o poder e para libertar os judeus do momento que eles estavam vivendo ali de escravidão, né, de servidão. Então eles achavam que Jesus ia ter um reino aqui na terra. E os discípulos, eles já tinham ali entre eles uma conversinha assim meio velada, mais uma disputa, para qual cargo cada um ocuparia nesse reino de Jesus que eles acreditavam que seria aqui na terra. Então eles queriam ter cargos, eles queriam ter posição de destaque. A gente tem o exemplo da mãe de Tiago e João, que foi até Jesus pedir para que os seus filhos ocupassem um lugar de destaque no reino dele. Um se sentasse num trono à sua direita e outro se sentasse num trono à sua esquerda. Então os discípulos, eles já tinham, né, esses pensamentos. E Jesus, mais um dos motivos dele ter essa ação é para ensinar a humildade para os seus discípulos. Que isso de ter cargo, de ter autoridade aqui na terra não é o mais importante. Na verdade, eles estavam aqui para servir. E Jesus quis dar esse exemplo, né? Eles não estavam aqui para serem servidos, nem para serem conhecidos e reconhecidos. Eles estavam aqui para servir e para fazerem o nome de Deus e de Jesus conhecidos. Então é isso que Jesus tenta ensinar através dessa ação que ele teve. E aí o capítulo 13 de João, né, mostra esse episódio que, como eu disse, é conhecido como lava-pés. E o primeiro tópico da lição diz assim, uma história real sobre humildade, o lava-pés. Então, nessa passagem, né, no Evangelho de João, ele utiliza um exemplo de um servo da casa, onde se encontra Jesus com seus discípulos para transmitir uma lição sobre humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa. Então eles estavam ali reunidos, né, para aquela última ceia, que seria também a ceia de Páscoa. E quando ele celebra a última ceia com seus discípulos, né, nesse dia, nessa noite, ele também instituiu o que seria, né, a ceia do Senhor, que nós fazemos até hoje, para você ver como essa noite foi cheia de significado e de ensinamento ali para os discípulos e para nós que somos cristãos, né? E aí, além de ter sido instituído a ceia do Senhor que nós realizamos até hoje, ele ainda fez esse ritual de lavagem dos pés. Então, durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia de Páscoa, né, que os judeus já faziam essa cerimônia e esse ritual há muitos anos, e aí ele deu um significado único quando ele lava os pés dos seus discípulos. Então ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para aqueles que são discípulos de Jesus, né, para aqueles que são seus seguidores e também para a expansão da igreja pelo mundo. Os seus discípulos, que seriam responsáveis, né, pelo início da igreja e pelo crescimento da igreja ali no começo, eles precisavam aprender e entender a respeito da humildade. E o próximo subitem diz assim, o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e pegou uma toalha, levantou ali, se preparou, né, arrumou as suas vestes de maneira que não fosse atrapalhar, que não fosse incomodar. Diz que ele tira as suas vestes, mas na verdade ele tira a sua túnica, porque ele tinha uma túnica, né, bonita, boa. Tanto é que quando ele é preso, né, antes de ser crucificado, os soldados pegam a túnica de Jesus e fazem até um sorteio para ver quem ia ficar com a túnica, porque era uma túnica boa, de boa qualidade. Então ele se preparou ali, arrumou a sua roupa para que nada atrapalhasse. Ele cingiu, e esse ato de cingir significa que ele estava pronto, preparado para realizar um trabalho, para que ele estivesse livre, com as mãos livres e com os pés livres para realizar essa tarefa de lavar pés. Então, esse costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. E ao chegar naquela residência, provavelmente não
teve nenhum servo que lavasse os pés de Jesus e dos seus discípulos, e eu acredito que até isso foi providência divina, né? Deus não permitiu que houvesse ali essa pessoa para fazer isso, para que o próprio Jesus fizesse e desse esse ensinamento tão importante a respeito da humildade. O próximo subitem fala sobre a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo seus discípulos, Jesus começou a ensinar através desse ritual de lavar os pés que o caminho do reino de Deus ele é trilhado com humildade. Então, ele já sabia que existiam essas conversinhas com relação a cargos, né, que os discípulos possivelmente poderiam ocupar em um reino de Deus, e ele já estava preocupado de repente alguém ficar um pouco mais arrogante, um pouco mais soberbo, né, por ser um discípulo de Jesus, e Jesus quer mostrar ali que isso não é nada, que eles estavam aqui nesse mundo para servir, né, e nós como cristãos é assim também, nós estamos aqui com uma missão, a missão de servir o reino de Deus. Então a gente serve as pessoas. É assim que nós devemos ser conhecidos, por sermos humildes. É assim que Jesus era e é assim que Ele quer que nós sejamos também. Então, esse dia, né, essa última ceia de Jesus com seus discípulos foi importante não apenas porque foi introduzido também esse ritual da ceia que nós praticamos até hoje, como essa importante lição a respeito da humildade. E o próximo tópico da lição diz assim: humildade implica autoconhecimento. Então, conhecendo a própria natureza, Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. João 13,3 diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então, Jesus ele tinha consciência e convicção da sua identidade. Ele sabia que ele era Deus, que ele estava aqui, né, na terra como filho de Deus, mas vivendo como homem, e que ele ia voltar, né, para Deus, que depois que ele cumprisse a missão dele aqui, ele ia voltar para Deus, né, para onde ele estava antes. Então ele sabia de todas as coisas, ele sabia de tudo isso. Então assim, nada atrapalhava o propósito dele, a missão dele, nada tirava ele do foco. É por isso que é importante nós sabermos a nossa identidade como filhos de Deus, como cristãos, como missionários evangelistas que todos nós somos. Estamos aqui para anunciar a mensagem do Evangelho e nada pode nos desviar, nada pode tirar o nosso foco do nosso alvo, que é Deus. E aí, nesse contexto, Jesus intencionalmente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar os seus discípulos a importância da humildade. Então é essencial que a gente conheça a nossa natureza, porque por causa do pecado, nós temos dificuldade em nos submeter aos outros, em nos humilhar, em servir, em obedecer. Então, frequentemente, nós preferimos olhar de cima para baixo, ao invés de olhar de baixo para cima. E assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude de humildade. Ele diz: eu vos dei o exemplo. É muito importante que a gente aprenda a obedecer e a servir, porque sem isso, nós não nos tornamos verdadeiros cristãos, porque nós temos que obedecer a Deus, nós temos que servir a Deus e aos nossos irmãos. É isso que o Senhor quer e espera de nós. E o próximo subitem diz assim: o exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino, repleto de glória, de poder, que deixa a sua majestade para viver uma experiência humana aqui na terra. Como menciona o Evangelho de João, João capítulo 5, versículo 30 diz: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai
que me enviou. Mais uma vez, eu digo, ele estava aqui na terra como um homem, mas ele tinha uma missão divina, né? Ele abriu a sua essência, mão da sua essência divina para vir aqui na terra como um homem, cumprir uma missão que deveria ser cumprida por um homem, mas continuando sendo Deus. Então, enquanto verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Então, ele soube exatamente como é ser humano. Ele teve sentimentos, ele teve emoções, ele teve dores, ele teve, um convívio humano aqui, ele soube como é ser humano. E essa compreensão doutrinária sobre a vinda de Jesus aqui para a Terra confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava ali o Deus em forma de homem lavando os pés de pessoas comuns, lavando os pés dos seus discípulos. Então, ao invés dos discípulos lavarem os pés de Jesus, foi Jesus que lavou os pés dos seus discípulos. Então, com base nesse exemplo, não deveria ser para nós tão difícil servir aos outros e nos submeter à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. E frequentemente a gente vê como as pessoas elas têm dificuldade de se submeter. Elas não conseguem se submeter, às vezes, à autoridade dos pais, à autoridade dos líderes. Tem gente que tem dificuldade de se submeter à autoridade do seu chefe no trabalho, de se submeter à autoridade do seu pastor na igreja, do seu líder na igreja. Se você não consegue se submeter a autoridade das pessoas que você vê, que você convive, como é que você vai se submeter à autoridade de Deus, à vontade do Senhor? Então, eu até estava vendo um texto essa semana, dizendo que são frases do Silvio Santos. E ele dizendo que uma pessoa que não sabe obedecer não pode mandar. Então, para a pessoa mandar, para a pessoa ocupar um cargo de liderança, primeiro ela tem que aprender a obedecer. Então, isso é uma questão de humildade também, Então, assim, é algo que a gente precisa aprender. Mas, como nós temos uma natureza pecaminosa, isso atrapalha e dificulta esse processo, de nós nos submetermos, de nós sermos humildes. É por isso que a gente tem que fazer a nossa carne morrer todos os dias, como nos ensina a palavra de Deus. E o próximo subitem diz assim: o maior no reino de Deus. Então, o nosso Senhor Jesus, ele percebia que existia momentos em que seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Então, em algumas passagens nos evangelhos, a gente vê isso, Eles já tinham essas conversas deles quererem reivindicar posições, como eu disse, como a mãe de Tiago e João, que foi até Jesus pedir para que os seus filhos tivessem uma posição de destaque, no reino dele. Então, os discípulos, eles acreditavam, como eu disse, que talvez Jesus fosse ter um reino aqui na terra. E eles queriam ter um cargo nesse reino, porque como eles estavam ali próximos de Jesus, eles já queriam garantir uma posição boa no reino de Jesus. Mas Jesus queria ensinar para os seus discípulos que o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após a sua partida, porque Jesus já sabia que ia morrer e que estava bem perto dele morrer, o reino de Deus prevalecesse a ideia de que o primeiro serve o último, que eles estavam aqui para servir. Então, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo nos interesses pessoais. Por quê? A gente vê que até algumas pessoas servem, mas de maneira egoísta. Elas servem com a intenção de parecerem alguma coisa para conquistarem para conquistar as pessoas, para serem servidas. Então, assim, como eu já disse tantas vezes, a gente sabe através da palavra de Deus que o Senhor, ele conhece a intenção do nosso coração. Não é somente o que a gente faz ou o que a gente fala, mas a intenção que está por trás das nossas atitudes. E o próximo subitem diz assim: humildade versus ostentação.
uma competição silenciosa. Então, Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos já existia uma competição discreta em busca de uma proeminência e liderança. Então, assim, eles já queriam ali entre os discípulos ter um líder, ter um que se destacava mais. Então, já havia preocupação entre eles sobre quem ocuparia um lugar de maior destaque no eventual reino de Deus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Nós não devemos estar preocupados com o cargo, com liderança, com a posição que nós ocupamos ou que nós vamos ocupar. Nós temos que estar preocupados apenas em fazer a vontade de Deus, né? Então, os líderes na causa do mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada, com intenção errada. Nós precisamos ter muito cuidado. E o próximo subitem diz assim: o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do Lava os Pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não está alicerçado no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. É por isso que nas igrejas a gente conhece tantos irmãos e irmãs que nem são tão conhecidos, que não têm, assim, às vezes uma condição material, financeira muito boa, mas que são verdadeiros homens e mulheres de Deus, que são usados pelo Espírito Santo, porque têm uma vida de humildade, de serviço, de oração, né, que ganhou tantas almas para Jesus, né, que foi tão importante, né, para a caminhada cristã de tantas pessoas. Então, de repente, essas pessoas não são nacionalmente conhecidas, mas no reino de Deus elas são conhecidas, porque Deus sabe do trabalho que elas estão fazendo e como essas pessoas são importantes na vida da igreja, na vida de tantos cristãos. Então, a igreja de Cristo, elas têm que estar de acordo, né, com a humildade, né, com os ensinamentos de Jesus, e tem que ser contrário, tem que estar em desacordo com a dinâmica do mundo, que é de ostentação, de presunção. Então, o serviço amoroso e humilde é característico da igreja de Cristo. Então, não deve haver espaço para disputas, a fama deve ser deixada de lado e a ambição deve ser afastada. Por meio do exemplo humilde de Jesus no episódio do Lava Pés, as consciências dos discípulos foram despertadas para esse comportamento tão importante. E o próximo subitem diz assim: um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Por que é importante nós lermos os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque nos evangelhos falam sobre a vida de Jesus, sobre o tempo que ele esteve aqui na terra. E quanto mais a gente lê, a gente estuda, a gente aprende sobre a vida de Jesus, mais a gente vai aprender como nós devemos viver, como nós devemos nos comportar. Então, através dos ensinamentos de Jesus, nós somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas das ambições, da ostentação e do egoísmo. Porque nós não podemos ser egoístas em hipótese alguma. Quando Jesus ensina que nós devemos servir com humildade, ele está ensinando que nós temos que olhar para o outro com empatia, né? A gente tem que ajudar as pessoas, a gente está aqui para servir o próximo. Então, somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a vida e o ministério terreno de Jesus. Então, a lição do Lava Pés é um apelo para nós vivermos uma existência de humildade diante de Deus e diante de todas as circunstâncias da vida. E eu vou ler a conclusão, que diz assim: nesta lição, abordamos a relevância da virtude, da humildade para o melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não.
compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, a gente precisa entender uma coisa, que quando ele nos ensina aqui, né, que nós não devemos buscar a fama e a ostentação, é óbvio que não é o nosso objetivo. Mas quando uma pessoa cristã que prega a mensagem de Deus e anuncia a mensagem do Evangelho, ela se torna conhecida através da vida dela, Jesus se torna conhecido também. Então é o seguinte, a gente não tem que ter como meta de vida, objetivo, ser famoso, mas fazer a vontade de Deus. Se fazendo a vontade de Deus nós ficarmos conhecidos, vai ser bom, porque o Senhor vai ser conhecido também. Mas não tem que ser a nossa meta, não tem que ser o nosso objetivo. E como muitas pessoas fazem, né, hoje em dia, é a prioridade. Ser famoso, ser conhecido, inclusive dentro da igreja, dentro do meio cristão. Só que essa não é a vontade do Senhor, não é o que ensina a mensagem do Evangelho para nós. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.